O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os eleitores interessados em alterar temporariamente a sessão ou local de votação em um mesmo município em que o eleitor seja inscrito podem fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral. Quem explica isso pra gente é o chefe do cartório eleitoral na Zona 105, Onassis Cordeiro. Bom dia, Onassis. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Onassis, explica pra gente como funciona esse processo para fazer a transferência temporária do local de votação. Quem pode solicitar o voto, nesse caso, a transferência provisória? É o eleitor da própria cidade. Em que casos? Nos seguintes casos, eleitor que vai ser mesário. Esse eleitor pode solicitar a transferência do seu local de votação. Suponhamos, se ele vai trabalhar no local de votação diferente do que ele vota, ele pode solicitar a transferência para aquele local que ele vai trabalhar, transferência temporária. Assim, ele pode votar na mesma sessão onde ele vai trabalhar sem a necessidade de ter que se deslocar para seu local de votação original. Mesário é um dos eleitores que tem direito a solicitar. Quem são os outros? Eleitores com deficiência. Esses eleitores, eles também vão poder solicitar a transferência provisória. Dentro de Caruaru, eles podem solicitar a transferência da sua sessão original para outra sessão de outro local, caso eles entendam que esse outro local é mais acessível para ele. E uma terceira categoria, que aí a gente acredita que seja um número bem pequeno, são aqueles eleitores que declararam aqui no seu cadastro eleitoral que são remanescentes de quilombolas ou então são descendentes de indígenas. São eleitores indígenas. Esses também podem solicitar o TTE, a transferência eleitoral provisória. E, por último, são aqueles agentes policiais que vão trabalhar na eleição. Então, eles podem, caso queiram, solicitar a transferência provisória do seu local de votação original, por exemplo, para um local de votação que fique mais próximo do local para onde ele está escalado para trabalhar. Entendeu? Só nesses casos é que o eleitor pode solicitar transferência provisória dentro da sua cidade, entendeu? No período de 22 de julho a 22 de agosto. Então é preciso só fazer essa diferença entre transferência provisória, que é o caso da eleição municipal, para o voto em trânsito, que só se aplica à eleição geral. E, Onassis, no caso de quem vai viajar, por exemplo, no dia da eleição e não vai poder comparecer, como faz para justificar essa falta? Ele pode fazer a justificativa pelo e-título. Se ele tiver o e-título instalado no seu smartphone e ele tiver cadastrado no aplicativo, ele consegue fazer a justificativa pelo próprio e-título, sem necessidade de se dirigir a nenhuma sessão eleitoral. Se ele não tiver o e-título cadastrado no seu smartphone, aí ele pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral da cidade onde ele se encontra e lá ele vai preencher o requerimento de justificativa e entregar aos mesários da sessão eleitoral, para que eles anotem na urna eletrônica o número do título dele, essa justificativa seja posteriormente processada, pelo TSE. Onassis, a perda do prazo para a justificativa pode resultar em multa, não é isso? Explica isso pra gente. Caso ele não faça a justificativa no dia da eleição, ou então ele não apresente posteriormente por escrito, nos próximos 30 dias após a eleição, no caso desse eleitor estar impedido de no dia da eleição fazer a justificativa presencial na sessão eleitoral ou pelo e-título, em razão de internação por questão de doença, ou em razão de estar em viagem para o exterior, por exemplo, ou estar em trânsito na estrada, ele tem 30 dias após a eleição para apresentar essa justificativa por escrito ao juiz eleitoral da zona eleitoral dele. Se o juiz acatar essa justificativa, ele vai comandar lá a informação no cadastro desse eleitor para que ele não fique em débito com a justiça eleitoral. E caso o eleitor não apresente nenhum tipo de justificativa, seja no dia da eleição ou nos 30 dias após, aí ele vai ter que pagar uma multa de R$ 3,50 para regularizar a situação dele por eleição, Lembrando que cada turno é considerado eleição, então se ele falta o primeiro e o segundo turno e não apresenta justificativa, ele vai pagar R$ 3,50 por cada turno. Muito obrigada pela sua entrevista, Onassis. Em nome da Justiça Eleitoral, eu queria agradecer o convite que foi feito pela rádio para que a gente pudesse estar aqui hoje, falando de um tema tão importante para a eleição desse ano.
e dizer para todos os ouvintes que a Justiça Eleitoral está à disposição para tirar todas as dúvidas que ele tenha em relação à eleição municipal 2024. Bom dia. No Moído do dia de hoje, nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral, Zona 105, Onassis Cordeiro, que explicou como funciona o processo para a transferência temporária do local de votação e como realizar a justificativa caso você não consiga comparecer ao local no dia da eleição. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.